Olá, gente querida, mais uma vez, juntos, juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova segundo a ótica da classe trabalhadora. Sempre uma saudação a todos e todas, a você de perto e de longe, de outras cidades, de outros estados, de outros países. Que a gente possa continuar curtindo e compartilhando para divulgar entre a classe trabalhadora como é que a gente reflete a Boa Nova, como é que a gente vive esse nosso momento de fé, de mística, de aprofundamento. Você também ajuda, caso possa, caso queira, com esse Pix que aí está, para ajudar a manter esse e os vários programas que temos na TV MTC, TV do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Evidentemente que isso não é um condicionante, só assiste, só curte, só compartilha quem pode contribuir, de forma alguma. O primeiro e grande passo para a gente contribuir é curtir, compartilhar, divulgar com tantas outras pessoas. Hoje, nesse domingo de Ramos, domingo em que a gente começa uma semana das mais fortes para a gente refletir a nossa caminhada cristã. Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome. Exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terras se ajoelhem. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Domingo de Ramos ou Domingo da Paixão. Esse termo é usado, Domingo de Ramos e Domingo da Paixão, e até hoje, no dia de Ramos, se lê um primeiro texto bíblico que fala da travessia, que fala dessa procissão de Ramos que Jesus fez para entrar em Jerusalém, mas durante a celebração se lê o texto bíblico que nós vimos, que é o texto da Paixão. Por que isso? Porque há muitos anos atrás, a gente não tinha, enquanto comunidades cristãs, estruturado isso que a gente chama de Semana Santa, de Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Sábado Santo. Então, as várias comunidades cristãs, em um domingo, celebravam a Paixão e no domingo seguinte celebravam a Páscoa. Não tinha o Tríduo Pascal, tinha o Domingo de Ramos, Domingo da Paixão, onde nesse domingo era celebrada todo o contexto da paixão e morte, e no domingo seguinte se celebrava todo o contexto da ressurreição. Por isso é que essa tradição ela foi ficando. Mas ela tem um certo valor de permanência, porque ela ajuda a gente a, já entrando nesta semana, entender que essa entrada triunfal
né, com ramos, com cânticos, com gritos, ela na verdade se conclui com a cruz, com o martírio. Sempre que a gente começa essa Semana Santa, eu me lembro de uma música do Clube da Esquina, daquele movimento de Minas Gerais, uma música de Tavinho Moura, chama Paixão e Fé, né? Que tem um refrãozinho bonito que diz da agonia na barca dos homens. Ele diz assim: velejar, velejei no mar do Senhor, lá eu vi a fé e a paixão, lá eu vi a agonia na barca dos homens. Parece que esse refrãozinho dá todo sentido, pelo menos a mim dá todo sentido do que é essa semana. Essa semana é um convite a gente velejar no mar do Senhor, de lá entender, de lá conhecer, de lá ver a fé e a paixão. Mas ver isso a partir da agonia da barca dos homens. A agonia. E é isso mesmo que essa semana toda vai retratar para a gente. Jesus faz todo um caminho, e a gente fez com ele durante esses domingos do tempo comum, da quaresma, todo um caminho em que ele sai de todas as periferias, atraindo gente, buscando esse povo, mulheres, pobres, doentes, idosos, crianças, jovens, vai trazendo esse povo todo na sua caminhada, na sua causa, até Jerusalém, até o centro do poder, para fazer a denúncia, para denunciar. Jesus chega até o centro, mas chega a partir das periferias. A gente viu isso no tempo comum, no comecinho do ano, a gente foi vendo isso. Quando a gente chega nesse período quaresmal, a gente entra nesse momento em que a gente vai refletindo quais os critérios para a gente seguir, tendo moral, tendo vergonha para dizer que a gente é do movimento de Jesus. Ou seja, a gente olha para as tentações que podem destruir a classe trabalhadora, e a gente cede a elas ou não, ou a gente resiste. A gente se une coletivamente para denunciar quem faz da fé um templo de mercado. A gente se une no sonho coletivo para ver o rosto de todo mundo transfigurado. É sobre essas questões que a gente vem rezando e trabalhando e refletindo durante esse período quaresmal, até chegar na semana da agonia, até chegar na semana mais conflitiva, até chegar naquele momento em que a fidelidade, a decisão, a causa, a um projeto tem a última palavra. Mas na agonia da barca dos homens. Repare que durante essa semana toda, os homens são responsáveis pelas várias cenas que compõem a nossa liturgia, seja a quarta-feira de trevas, que algumas comunidades celebram, para lembrar a traição de Judas, seja a quinta-feira santa, que é o lava-pés com os vários discípulos, com os homens, seja na sexta-feira santa, não é? Com o sinédrio, enfim. Aí a liturgia toda passa pelos gestos que os homens fizeram. Mas aí vem a pergunta: quais os gestos que as mulheres fizeram? E por que são tão invisibilizados? Era bom a gente parar para pensar nisso. Os gestos dos homens estão extremamente conflitivos, por vezes duvidosos demais. São os homens que o traem, que o negam, que não entendem o seu projeto e cortam a orelha do outro. São os homens que fogem e o deixam sozinho. E esses gestos todos entram na liturgia. Se reflete sobre a traição de Judas, vai pensar na traição da humanidade, se reflete no lava-pés, como Pedro diz: não, Senhor, tu não me lava os pés, depois nega, enfim, com os outros que fogem, os que têm medo. E as mulheres? Há um gesto muito bonito que a gente vai ler num dos dias dessa Semana Santa,
que é o gesto da mulher que unge Jesus, como uma espécie de prelúdio àquele momento sofrido que ele vai ter, a unção do corpo. É como se ela estivesse embalsamando Jesus. E ela faz isso com uma forma tão litúrgica, tão bonita, tão significativa, que isso deveria ter virado rito entre nós. Isso deveria ter virado liturgia entre nós, mais até do que a quarta-feira de trevas. Mas a liturgia, não é, que é ornada por homens, não entrou nessa sensibilidade. Enquanto os homens fogem, traem, negam, as mulheres vizinhas, amigas de Maria, mulheres que conheceram a Jesus, que caminharam com ele, as companheiras se unem para não deixar Maria ir sozinha ver o corpo morto de seu filho jovem. O gesto das mulheres é esse. A mulher que passa pela frente de todo mundo e vai ungir Jesus com o que ela tem de melhor de perfume. As outras que seguram Maria pelo braço e levam até o fim, enfrentam polícia, enfrentam os soldados. Os gestos das mulheres durante esta Semana Santa são gestos de resistência, enquanto os gestos dos homens são gestos de agonia, de afastamento, de recuo, de medo, até poderíamos dizer de covardia. Mesmo esses gestos viram sinais, são evidenciados dentro da liturgia, enquanto os dois gestos das mulheres não são evidenciados. O primeiro convite que eu faço para essa semana é que a gente procure e encontre as mulheres desta Semana Santa. As que durante essa Semana Santa vão carregar essa cruz com Jesus. Vamos procurá-las. Procurando-as na Bíblia, a gente automaticamente começa a procurar quais as companheiras que nos ajudam e ajudaram a carregar as nossas cruzes, que estão com as nossas comunidades, com os nossos grupos. É um exercício bonito para terminar essa semana, que é uma Semana Santa, que também é a semana que conclui o mês, o mês de uma série de lutas pelo Dia Internacional da Mulher. Uma série de lutas que ainda tem muito chão pela frente. Mas é importante a gente, nesse domingo, celebrar a resistência dessas mulheres que estão ali. De Maria às suas companheiras. Ora, esses gestos, eles, se não na tradição litúrgica formal, que nas nossas comunidades de base, nos nossos espaços orantes, nos nossos grupos, a gente relembre. A gente não passe uma semana apenas relembrando os gestos que os homens tiveram, mas os gestos de resistência que as mulheres tiveram. Que tem uma meta, é a cruz, é olhar para a cruz como fidelidade. Durante essa quaresma toda a gente falou sobre como é que a gente pode ser fiel a esse projeto. E durante essa Semana Santa, os nossos olhares se voltam para descobrir, entender, mergulhar na fidelidade de Jesus a esse projeto e a nós. O companheiro que é fiel ao nosso projeto de justiça, de solidariedade. Por isso é que a cruz é esse símbolo. É o símbolo de quem vai até o fim, de quem é fiel. Jesus não morreu porque o seu pai queria. Jesus morreu porque foi fiel ao seu pai. É a fidelidade que é o símbolo disso. Mais do que a carnificina, é a fidelidade. Martírio é testemunho. Martírio não é assassinato puramente. Martírio é testemunho. Quando se martiriza alguém, não está matando apenas o corpo daquela pessoa. É o testemunho, é o seu projeto que querem matar. Mas Jesus se torna fiel aí. O que leva Jesus à cruz é aquilo que leva várias pessoas à cruz em nossos dias. O poder político aliado ao poder religioso.
as forças políticas ligadas às forças religiosas. É isso que mata Jesus. É esse tipo de gente que matou Jesus, para matar o seu projeto, para calar a sua boca e calar os seus discípulos e discípulas. É esse poder, essa junção de poderes que até hoje vem matando muita gente, que até hoje vem fazendo muita gente sofrer. Um discurso de ódio moralista e pseudo-religioso que contribui com a morte de gays, lésbicas, trans, de racismo religioso que destrói terreiros, de violência a matar jovens negros. É um discurso religioso, machista, patriarcal, discurso de dominação, que diz para várias mulheres que rezem pelos seus maridos porque eles vão se converter, até que não dá mais tempo e elas morrem na mão desses carrascos. Quantas vezes o discurso religioso e o discurso político juntos fizeram a desgraça, ou seja, a ausência de graça nesse mundo. Foi essa junção que matou Jesus. Foi essa junção que crucificou Jesus. É essa junção que crucifica muita gente até hoje. Quantos pastores, quantas lideranças religiosas dizem para os nossos irmãos e irmãs, trabalhadoras, que greve é coisa de comunista, que sindicato é coisa que não presta, que quem está lá só quer o seu dinheiro, só quer saber de si, e ficam motivando trabalhadores e trabalhadoras a continuarem desorganizados. Quantas vezes o discurso religioso e o discurso político se juntam para alienar a classe trabalhadora? O mesmo discurso que crucificou Jesus, o mesmo discurso que crucifica tantos e tantas. Muita gente já morreu, legitimada por essa junção, por esse discurso religioso. Foi por isso que Jesus não desceu da cruz, para que a fidelidade se completasse. Não é mágica, é consequência política. Jesus não é um mago que escuta alguém dizer, desce daí, e simplesmente desce. Jesus tem consciência do seu projeto. E do mesmo jeito que diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, é como se estivesse dizendo com aquele gesto, eu continuo nessa cruz para que não hajam mais cruzes, para que não exista mais gente crucificada. A gente honra essa cruz, a gente se gloria, a gente se orgulha dessa cruz. Como diz São Paulo, principalmente quando a gente começa a se juntar para retirar os nossos irmãos e irmãs das cruzes. É preciso ajudar a descer da cruz. Como há um belo livro de Cristologia da Libertação, que a gente tem costume de... alguns e algumas de nós conhecem. É preciso descer o povo da cruz. Para a gente poder dizer com São Paulo, eu me orgulho na cruz de Jesus Cristo, eu me glorio na cruz de Jesus Cristo. Porque sim, muitas comunidades cantam, foi por mim, foi por você, foi por nós, foi sim. Mas não nessa perspectiva sacrificial de que Deus só vai nos perdoar se ver carne humana pingando em sangue numa cruz. Não é dessa forma. Foi por nós para que não hajam mais cruzes. Para que esse símbolo e esse projeto encha o mundo de solidariedade, de amor, e a gente lute contra todas as cruzes. Aí sim, foi por mim, foi por você, foi pelo irmão gay, pela irmã lésbica, foi por todo mundo, pelos transexuais, pelos bissexuais, pelos negros e negras, pela juventude pobre, por quem está na Cracolândia, por todo mundo que está em uma cruz, que está na cruz do preconceito, que está na cruz, sabe, da dependência química, que está na cruz da falta de Estado para dar suporte. Aí sim, não porque Deus queria ver sangue, não, se alguém morrer por mim, aí eu liberto vocês. Não, é pela fidelidade ao projeto. É por isso que é por nós. Porque o projeto de Deus é todo o povo sorrir.
como canta o Zé Vicente. E aí é por esse projeto, é por nós, que essa cruz vai até o fim, que essa fidelidade ela vai até o fim. Isso é tão forte que a cortina do templo se rasga de alto a baixo e há um tremor de terra. Ora, a cortina do templo é o que divide o espaço no templo, onde os religiosos ficam, uma espécie de alto clero, e o povo fica. É onde se distancia. A fidelidade de Jesus até o fim aponta para que essas barreiras se rasguem, para que essas cortinas que dividem a gente se rasguem, e para que a gente rompa com toda espécie de clericalismo ou de devocionismo a lideranças religiosas. A terra treme diante da cruz que é fincada nesse chão, diante da cruz que é fincada na Mãe Terra, com um corpo inocente. A terra treme. Isso devia acontecer com todos os coletivos, os sindicatos, as pastorais, com todas as pessoas que lutam por justiça. A terra, o nosso bairro, as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país devia tremer cada vez que um inocente, que alguém que luta por libertação, seja morto. As nossas comunidades deviam tremer cada vez que um jovem negro é assassinado. Quem sabe a gente já tivesse mudado muitas coisas. Mas a gente anda num clima de normalidade. Há um governo de estado, há um governo em São Paulo, há um governador, o governador Tarcísio, que menospreza e normaliza o fato da sua polícia, sob seu bastão, viver um momento de extermínio da juventude negra. Isso acontece em outros tantos estados. A gente precisa fazer a terra tremer quando os nossos jovens negros, enquanto os nossos jovens negros e negras estão sendo crucificados. A gente precisa entender com essa natureza que respondeu à morte desse que foi fiel ao projeto de Deus. A gente devia aprender com isso, a nos organizar mais, a nos mobilizar mais, para que as nossas comunidades comecem a tremer cada vez que um ou uma inocente são crucificados. Porque a via sacra de Jesus é a via sacra nossa. Todo mundo sabe que nas nossas comunidades, favelas, guetos, quebradas, é via sacra todo dia. Tem sempre uma mãe chorando, com outras atrás dando apoio. A gente sabe disso. É preciso que a gente se junte, se organize e que a gente dê dignidade aos corpos dos nossos irmãos e irmãs. Talvez nem dê a dignidade, mas que a gente reconheça publicamente a dignidade dos corpos dos nossos irmãos e irmãs. O José de Arimateia termina pedindo o corpo de Jesus. Porque aquela morte era tão cruel que não tinha nem enterro. O cidadão era condenado a ficar ali exposto durante uma semana ou mais para servir de exemplo para todo mundo que bandido bom é bandido morto, para todo mundo ver. E ali os abutres iam comendo. Por isso o Calvário, por isso o lugar da caveira, era para sair dali a caveira apenas. O símbolo de que bandido bom é bandido morto. Essa frase é satânica. Essa frase é pecaminosa. Essa frase não é projeto de Deus. Bandido bom é bandido morto é frase satânica. Ou seja, é frase que é inferior ao projeto de Deus. É frase que divide a gente, que faz a gente não olhar no outro o irmão, a irmã. Quando Arimateia tira o corpo de Jesus, ele dá um túmulo, ele reconhece a dignidade desse corpo. Talvez seja a missão nossa, reconhecer a dignidade dos vários corpos. Homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, o povo do terreiro, mãe solo, gente que está na luta
por tantas questões, pela defesa da categoria, pela defesa do trabalho digno, contra o machismo, contra o feminicídio. É hora da gente, no corpo de Jesus, reconhecer esses corpos. Toda essa celebração que lembra o martírio de Jesus, coincidentemente, cai no dia em que celebramos o martírio de Dom Oscar Romero, mártir, pastor e profeta da América Latina. Alguém que viveu o seu martírio, o seu testemunho, junto ao martírio e o testemunho de Jesus. Sabendo que iria ser morto pela ditadura militar do seu país, dizia: se me matarem, eu vou ressuscitar nas lutas do meu povo. Vamos ressuscitar os nossos irmãos e irmãs, Romero, Marielle, Margarida Maria Alves, Chico Mendes, Dorothy, tantos e tantas outras, do campo, da floresta, das cidades, das águas. Vamos ressuscitar Jesus nas lutas do nosso povo. Eu queria concluir hoje com uma poesia extremamente orante. Uma poesia de Miltinho, do MPB4, e Chico Buarque, feita em 1977. Eu queria fazer essa prece orante, esse poema, porque ele fala de uma mulher, para lembrar aquilo que eu disse lá no comecinho, que as mulheres entrem no rito, nos momentos orantes que a gente vai fazer durante essa Semana Santa. Essa música, ela é em homenagem a Zuzu Angel, cujo filho Stuart, militante, foi morto em 1971 por órgãos de segurança da aeronáutica. Foi morto com requintes de crueldade. Ataram-lhe a boca ao escapamento de um veículo, posto depois em movimento. Seu corpo nunca foi encontrado e a sua mãe, Zuzu Angel, dedicou a vida a buscar resposta a isso. Em 14 de abril de 1976, depois de passar na casa do Chico Buarque, ela sofreu um atentado que a ditadura militar tentou passar como acidente. E aí o Chico e o Miltinho fizeram estes versos, que são nossa oração por Maria, por Zuzu Angel, por Marielle Franco, por tantas mulheres que foram e são, ainda hoje, testemunha da crucificação do corpo de vários jovens simples, periféricos, como o corpo de Jesus. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Que a Semana Santa da gente não seja um culto à carnificina, ao extermínio. Seja o culto à fidelidade de todo aquele e aquela que tomba pelo projeto de justiça, de solidariedade e de amor. Com Jesus, com Oscar Romero, com a irmã Dorothy, com Marielle Franco, com Margarida Maria Alves, com tanta gente. Que a gente veleje no mar do Senhor, olhando a partir da barca dos homens, da agonia da barca dos homens e mulheres. Que a gente possa viver essa Semana Santa renovando a fidelidade da gente. Mesmo que custe a nossa vida, mas que nosso povo, que a classe trabalhadora, tenha vida. Eu queria terminar fazendo um convite para quem é de Recife, ou quem é da região metropolitana de Recife.
na Sexta-feira Santa, agora, na próxima Sexta-feira Santa, no convento de Santo Antônio, no centro do Recife, na Rua do Imperador. Às 9 horas da manhã, nós estaremos celebrando a Via Sacra dos excluídos e das excluídas, com a população em situação de rua. Às 9 horas da manhã, saindo do convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador Recife. Eu vou estar lá junto, para a gente celebrar a Sexta-feira Santa com a dignidade que ela tem. A Via Sacra dos excluídos e das excluídas. Se você puder, leva um pacotinho de bolacha, leva um suco, leva alguma coisa pouca, para a gente no final fazer um lanche coletivo com os nossos irmãos e irmãs, trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua. Tá certo assim? Próxima Sexta-feira Santa, saindo às 9 horas da manhã do convento de Santo Antônio, na Rua do Imperador, no bairro do Recife. Tá bom? Um cheiro grande, muita saúde e muita paz. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem todos seus. Foi Deus que a terra construiu por sobre os mares, no fundo do oceano seus pilares. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa e vive longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará, no julgamento o defenderá. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Assim são todos os que prestam culto a Deus e adoram o Senhor Deus dos hebreus. Portões antigos se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem então quem é o Rei da Glória? O Deus forte, Senhor da nossa história. Portões antigos se escancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem então quem é o Rei da Glória? O Deus que
igreja que caminha o louvor. Filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.